Olá, eu me chamo André, eu sou designer gráfico freelancer desde 2014. Já tem algum tempo que eu uso o YouTube e também o Instagram para compartilhar aquilo que eu sei sobre a minha área com outros profissionais que também trabalham na mesma área que eu. Se esse é o primeiro vídeo que você assistiu meu, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Hoje eu quero analisar o portfólio da Natália Ferraz, ela trabalha com design gráfico também, assim como eu. Esse é o quarto vídeo, inclusive, que eu gravo para essa série, né? Já houve outros 3 vídeos que eu gravei sobre esse mesmo tema, analisando 3 portfólios de 3 pessoas diferentes. Você pode assistir esses vídeos depois se você quiser, fica o meu reforço para que você faça isso. E hoje eu quero analisar o portfólio da Natália para mostrar a ela pontos onde ela tem acertado, pontos onde ela tem errado, na minha opinião. E a minha recomendação para você hoje é que você assista esse vídeo até o final, colha insights e aplique esses insights também no seu Instagram. Inclusive hoje aqui fica o meu alerta para você que ainda não usa o seu Instagram como portfólio. Importante que você faça isso, eu já reforcei essa importância em outros vídeos, então não vou me prolongar nesse ponto. Bom, entrando direto no conteúdo, a Natália, inclusive se você quiser acompanhar o perfil dela enquanto você assiste esse vídeo, eu coloquei na descrição. Se você está vendo o vídeo pelo computador, você pode abrir o vídeo no celular, abrir o Instagram dela e acompanhar em tempo real. E até mesmo, né, você vai perceber, se você depois pegar para assistir os outros vídeos que já foram feitos sobre esse tema, você vai perceber que as pessoas que tiveram seus portfólios analisados, elas evoluíram muito desde a última análise de portfólio. E essa é a ideia, né, com o portfólio da Natália. Eu quero que, se de repente você estiver assistindo esse vídeo depois de um ano que eu publiquei o vídeo, eu quero que você perceba o quanto que a Natália pôde evoluir. Esse é o meu objetivo. E claro, né, meu objetivo também é que você evolua com os insights que você vai absorver nesse vídeo de hoje. Perfeito? Bom, entrando no conteúdo, eu anotei aqui algumas coisas importantes que eu acho que eu deveria reforçar. E não necessariamente a primeira coisa que eu vou falar é mais importante e a última que eu vou falar é menos importante. Eu simplesmente anotei as coisas para não esquecer, mas não necessariamente tem uma ordem daquilo que é mais ou menos importante. Primeira coisa que eu quero reforçar aqui, eu já falei inclusive sobre isso, acho que em outros vídeos dessa playlist, é uma prática que eu não gosto, e não que a Natália fez certo ou que ela fez errado, tá? O que eu quero que você que está assistindo esse vídeo agora entenda é que eu vou reforçar aqui pontos que eu acho que ela acertou, mas é baseado na minha percepção, e coisas que eu mudaria, mas não que ela faz algo certo e eu faço errado ou vice-versa. Eu vejo que é uma prática muito comum entre alguns designers gráficos que trabalham especialmente com design de identidade visual, design de marcas. Eu vejo que muitas pessoas assim colocam no Instagram, em vez de colocar os nomes, né, os seus respectivos nomes, eu vejo que essas pessoas colocam designer de marcas, ou designer de logotipos, designer de identidades visuais, e essa não é uma prática que eu faria. Eu sei que se, por exemplo, a gente pesquisar no Google agora, designer de marcas em Instagram, a gente vai encontrar diversas pessoas, e aí um potencial cliente pode encontrar o seu trabalho, e aí você fecha um trabalho. Mas eu acho que, assim, se o Instagram ele pede para que você coloque seu nome nesse campo, eu acho que você tem que colocar o seu nome ali. E ainda, se você fala assim, André, isso é bobagem. Tudo bem, o que eu recomendo talvez que você faça, se você é uma dessas pessoas que usa o nome, que usa no nome um serviço que você presta, você pode fazer igual a Dani. Eu já analisei o portfólio da Dani aqui no Instagram, inclusive, e ela, além de colocar o principal serviço que ela presta, ela coloca o nome dela. Então, se eu não estou enganado, está escrito identidade visual e aí Dani, ou ao contrário, tipo Dani identidade visual. Assim, aqueles que te conhecem pelo seu nome, pode te procurar no Instagram e encontrar o seu perfil, certo? E também as pessoas podem te encontrar baseado num serviço que você presta. Novamente, eu não recomendo você colocar no nome um serviço que você presta, eu nunca farei isso, eu acho esquisito, mas se você quiser fazer, eu recomendo que você coloque, por exemplo, designer de marcas, pode pôr uma barra vertical aqui, o seu nome, ou você pode inverter a ordem, colocar primeiro o seu nome e depois um serviço que você presta. Eu acho que fica melhor. Tanto que um dos motivos por que eu não faria isso é que quando eu fui pegar o portfólio da Natália para poder analisar, eu procurei o nome dela no Instagram e eu não achei o perfil dela. Isso pode acontecer eventualmente com a gente, de alguém entrar no seu perfil, lembrar do seu nome, mas não lembrar do que você faz, a pessoa procurar o seu nome e não conseguir te encontrar. Eu só encontrei o perfil da Natália porque a gente já trocou ideias algumas vezes, mas poderia ter corrido o risco de eu nunca mais encontrar o perfil dela. Certo? Então, isso é uma coisa que eu mudaria. Dando sequência, em relação à bio. A bio é essa frase, né, que a gente pode colocar aqui logo abaixo dos nossos nomes. O que eu faria no lugar da Natália? Se eu fosse colocar o meu nome no campo de nome, eu removeria esse Olá, eu sou a Natália, e eu deixaria uma bio mais enxuta, deixando somente a frase que é talvez a frase de impacto dela aqui. Ajuda empreendedores a terem uma marca apaixonante por meio de uma identidade visual. Vamos conversar? Fica ótimo assim, inclusive eu só deixaria o vamos conversar depois do ponto. Eu talvez tiraria essa seta aqui embaixo, eu acho que não tem necessidade de ter ela.
eu tiraria. E aí eu deixaria a bio um pouquinho mais enxuta, e é como eu faço hoje. Claro que a minha bio, ela é voltada para quem trabalha com design gráfico. No meu Instagram eu falo para designers gráficos, mas a ideia é você entender o conceito aqui por trás, né? De ter uma bio mais enxuta. Inclusive isso é algo que eu aprendi com o Ícaro de Carvalho. Ele tem uma bio super enxuta, super objetiva, direto ao ponto, e eu acho bacana essa prática, recomendo que você tenha ela também. Agora dando sequência, vamos falar um pouquinho sobre os destaques, que são esses stories que ficam fixos aqui no perfil. Algo que eu recomendo a Natália fazer, que se você ainda não faz, é importante fazer, porque chama mais a atenção das pessoas, é inserir ícones nos destaques. Por exemplo, se a gente abrir o meu perfil aqui em cima, você vai perceber que para tudo que eu falo, eu tenho um ícone que conecta com o assunto do destaque. Então eu recomendo que você faça isso para você chamar mais a atenção das pessoas. Tem gente que às vezes vai ver só as imagens, tem gente que vai ver somente os textos, né, que ficam abaixo desses ícones. Então, por que não? A pergunta é, por que não inserir ícones para chamar mais a atenção das pessoas em vez de deixar só as cores? Eu fico me perguntando isso, e eu não vou dizer que a Natália errou, ela acertou, mas por que não inserir aqui alguns ícones ou algo nesse sentido, para chamar mais a atenção das pessoas? É o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. E aí, ainda falando, né, sobre os stories que ficam fixos aqui no perfil, isso é algo que o Ícaro de Carvalho ele bate muito na tecla toda vez que ele vai dar uma aula no Novo Mercado sobre Instagram. Se a gente quer fazer algum destaque, é importante que os destaques sejam visualmente bonitos. O que eu quero dizer com isso? Quando eu abri os destaques, os stories que estão nos destaques da Natália, eu não sabia para onde olhar primeiro. Por exemplo, vamos fazer aqui uma análise. Quando eu olhei aqui, eu não sabia se eu olhava para o logotipo que está ao centro, eu não sabia se eu olhava o texto aqui de cima ou o texto aqui de baixo, mas aqui feedback parece que é um GIF, está chamando minha atenção, eu não sabia para onde olhar, e eu ficava nervoso e eu pulava. Aqui, por exemplo, a harmonia, né, a hierarquia visual, ela está mais interessante. Então, eu acho que a gente pode fazer algo mais ou menos nesse sentido. Mas, por exemplo, aqui, eu não sei para onde ler primeiro. Quando eu recebo um feedback no Instagram, que eu quero destacar isso para as pessoas, Instagram não, WhatsApp, eu corto a captura de tela mais ou menos dessa forma aqui, para realmente o foco ficar na mensagem. E aí, o que eu acho que a gente tem que fazer, e é um dos nossos trabalhos como designer, é tornar isso aqui visualmente mais bonito. Então, eu acho que ela poderia ter colocado aqui uma moldura diferente, alguma coisa para tornar esse destaque visualmente mais bonitinho, para não ficar uma confusão, uma bagunça. Por exemplo, o enviar mensagem está na frente aqui dos textos de baixo. Essa parte aqui do Angel Karen 695 provavelmente ficou atrás do usuário se eu estivesse vendo esse destaque pelo celular. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando, mas aqui no canto superior esquerdo fica o usuário da pessoa. Então, provavelmente se eu quisesse clicar em Angel, Karen, se eu tenho um celular de tela pequena, eu não ia conseguir. Então, são detalhes que parecem bobos, mas que eu acho que a gente tem que se atentar. Se você depois quiser tirar um tempo e ver os meus destaques, você vai perceber que eles são visualmente mais interessantes, tem poucas informações na tela, porque eu quero que você se concentre naquilo que é mais importante, uma coisa por vez. Então, acho que dá para você, nesse caso específico, ter os meus destaques como referência, certo? Então, aqui fica um feedback para a Natália sobre os destaques dela. Eu acho que assim, provavelmente se eu estivesse no lugar dela, eu não deixaria em destaque esses stories que chamam muito atenção, que eu não sei para onde olhar. Eu acho que a prova social de você pegar um feedback de um cliente e compartilhar nos stories é positivo, mas deixar isso aqui nos destaques para sempre, eu acho que já é algo que eu não faria. Entendeu? É algo que eu não faria. Agora, dando sequência, pedidos de engajamento em relação aos posts que ela fez. Algo que eu acho que a Natália fez, que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu abri o perfil dela, é que os posts, eles são diferentes do comum. Ela não somente traz trabalhos que ela fez, mas ela também fala um pouquinho sobre ela fala sobre experiências dela, ela conta histórias, e isso chama muita atenção, porque não basta você somente ter um portfólio interessante, as pessoas têm que seguir você na sua rede social porque é você ali, porque você tem uma história de vida legal, porque você tem um grande porquê por trás, e a pessoa se identifica com isso. E eu vejo a Natália fazer isso de uma maneira muito interessante, com posts bem coloridos, com posts que entre um conteúdo e o outro, ela conta uma história, uma experiência da vida dela, o que traz conexão com o público-alvo, e ela faz isso de uma maneira bem interessante. É
é um estilo de design menos institucionalzão demais. Não sei se você entende, mas às vezes a gente, em virtude de fazer com que o nosso trabalho fique mais sério, a gente faz as coisas muito quadradas. E a Natália, ela vai para um caminho diferente. Ela tem uma identidade visual mais despojada, né, mais alegre, mais colorida, e isso eu acho que é um ponto positivo em relação ao portfólio dela. E ela está sempre ali compartilhando histórias. E aí, algo que eu anotei aqui, que eu só não posso me perder porque são muitas coisas que eu ainda preciso comentar, algo que eu comentei, que eu precisei trazer a introdução para poder falar exatamente sobre o que eu quero falar agora, que é o seguinte: nesse post dela, que inclusive é um post que me chamou atenção, é legal, é uma experiência uma experiência dela que ela compartilha com as pessoas, mas ela colocou aqui embaixo um pedido de engajamento. Eu coloquei, né, mais cedo eu falei errado, pedido de orçamento, mas eu quis dizer pedido de engajamento. Ela colocou aqui embaixo: agora me conta o que você mais escuta no seu dia a dia. E ninguém comentou. E aí o que acontece? Isso já aconteceu comigo. Eu pedi um engajamento da minha audiência e a audiência não retribuía esse engajamento. Quando isso acontece, o que eu recomendo você fazer? Depois, editar a legenda e tirar esse engajamento, para não dar uma impressão para as pessoas novas que chegam até o seu perfil que o seu engajamento não é tão bom, né? E às vezes o engajamento da Natália ele é bom, baseado no tanto de seguidores que ela tem, só que ainda não é um engajamento que provavelmente ela tem em mente, entende? Então, para não dar essa impressão de que a gente não tem engajamento com a nossa audiência, eu prefiro ou abrir mão, pelo menos num período curto de tempo, abrir mão desses pedidos de engajamento, ou se eu pedir um engajamento e ninguém comentar nada, eu editar essa publicação. Eu acho que pode passar uma impressão melhor sobre a gente. Aí, dando sequência, eu quero falar sobre mais alguns pontos, inclusive que estão localizados nesse post, que são coisas que eu melhoraria se eu estivesse no lugar da Natália. Primeira das coisas que eu melhoraria é em relação ao alinhamento das informações, e eu vi que ela comete esse erro em outras publicações também, que é o seguinte: a gente tem informações que estão localizadas aqui no canto inferior direito e também informações que estão localizadas no canto superior esquerdo. E a Natália não respeita um espaçamento a partir das bordas que é único. Por exemplo, 1 centímetro à esquerda, 1 centímetro em cima, 1 centímetro embaixo e 1 centímetro à direita. Ela geralmente faz as coisas mais ou menos no olhômetro. É o que eu acho, tá? Se não for isso, enfim, a ideia é você entender o conceito aqui por trás. O que eu faria se eu estivesse no lugar da Natália? Para todos os posts, eu criaria aqui algumas linhas verticais e linhas horizontais. Você pode fazer isso através de qualquer software de edição vetorial. E eu procuraria colocar todas essas informações dentro, né, desse espaçamento, para a gente não ter informações muito próximas à borda. E para a gente não ter também bordas que são diferentes. Eu acho que visualmente não fica legal. Por exemplo, aqui a gente tem essa borda um pouquinho menor e aqui um pouco maior. Nesse caso, a gente tem um pouquinho menor aqui na direita e um pouquinho maior embaixo, sabe? Então o que eu faria é tomar esse cuidado. E aí, dando sequência, ainda falando, né, sobre esse post que me chamou a atenção, eu acho que a gente precisa cuidar um pouco mais com o português. Eu sei que o português ele é uma língua difícil, mas existem ferramentas online, depois vocês podem pesquisar mais sobre isso, mas existem ferramentas que nos ajudam a não esquecer acentos que a gente deveria colocar, a remover vírgulas que a gente colocou em algum lugar que não tem necessidade. E, por exemplo, só nesse post específico da Natália aqui, ela cometeu alguns pequenos erros que, se o cliente é um pouquinho mais exigente, ele notaria e ele meio que ficaria pensando sobre isso. Eu já falei sobre isso em outros momentos, que quanto mais exigente é o cliente, quanto mais você quer cobrar mais pelo seu trabalho, quanto melhor é o cliente que você quer conquistar, mais exigente ele vai ser. Ele vai reparar nos erros de português que você comete, ele vai reparar na forma que você se comunica, na forma como você posta os seus stories. E, por exemplo, a Natália, ao escrever às vezes, ela não colocou crase no as, né? Tanto no desabafo de número 2, quanto no desabafo de número 1. Ela colocou aqui em cima, mas nos demais ela acabou errando. Então, assim, tem que cuidar com coisas assim, porque os clientes, ao passo que você vai melhorando seu portfólio, que você vai conquistando clientes melhores, eles vão se tornar mais exigentes. Então tem que cuidar com o português, isso é algo que eu tenho um cuidado absurdo toda vez que eu vou fazer stories, toda vez que eu vou fazer posts no feed, porque eu não quero passar uma impressão errada. E às vezes eu sei que na correria a gente acaba errando, não estou dizendo que a Natália fez isso porque ela não conhecia a regra, mas ter essa segunda revisão eu acho que é importante, principalmente 1 dia, 2 dias depois que a gente fez um determinado post, tá? Dando sequência, existem 2 pontos aqui que eu quero comentar para a gente poder finalizar. Um deles é bem simples, que até reforça o que eu comentei com você 2, 3 minutos atrás.
O conteúdo da Natália ele é muito bom, é um conteúdo mais em forma de meme, ela pega coisas que viralizam na internet, independente da idade do público-alvo, transforma isso em meme e também transforma isso em um post de conteúdo. Não basta você só fazer meme por fazer meme, compartilhar uma foto dos seus bastidores se não tem um porquê por trás, se não tem uma lição para você mostrar para as pessoas que te acompanham, se não tem um insight ali que vai ser valioso para a pessoa que está lendo. E a Natália, ela faz isso, ela pega uma foto, um meme, uma coisa interessante e cria um conteúdo a partir disso. E isso eu acho que a Natália tá de parabéns. Eu acho que são coisas que, às vezes, a gente, por não querer passar uma imagem de amadorismo, acaba pecando. A gente quer ser mais sério, então não vou fazer meme ou coisa assim do tipo. E a Natália faz isso numa pegada bem legal. E quem faz isso, né, para ficar aqui como referência para você, quem faz isso muito bem é o Ramon, do perfil Social Media Mas. Se você depois quiser acompanhar, é um perfil que eu sigo, basta você procurar lá nos meus seguidos do Instagram, vai aparecer lá o perfil do Ramon da Social Media Mais. Ele compartilha muito conteúdo em forma de meme, conteúdo educacional. Então não passa uma impressão de ser amador ou algo assim do tipo. E eu acho que a gente pode, eventualmente, aos poucos, a gente pode usar de conteúdos em formato de memes, porque isso pode muitas vezes ser educativo, isso pode gerar ali uma proximidade com as pessoas que nos acompanham, certo? Para poder finalizar agora, esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu gostaria, por isso que eu estou falando ele um pouquinho mais rápido, mas eu espero que depois você assista o vídeo novamente para você colher mais insights. Para a gente poder finalizar, eu quero falar um pouco sobre o Linktree da Natália, que é uma ferramenta gratuita que a gente usa para as pessoas que clicarem na nossa bio terem acesso a demais páginas, a demais informações sobre a gente. Algo que eu não recomendo a prática é de você colocar já no Linktree a opção de alguém entrar em contato, a opção de alguém entrar em contato contigo e fazer um orçamento. Eu acho que primeiro você tem que pegar um contato da pessoa para você conseguir desenvolver o relacionamento com ela. Ou seja, toda vez que eu vou prestar um orçamento com algum potencial cliente, o que eu faço? Eu chamo essa pessoa por WhatsApp, eu chamo essa pessoa por e-mail, para eu já ter ali salvo os contatos dela, para essa pessoa não me ignorar, para essa pessoa não me deixar no vácuo. E aí isso diminui um pouco a barreira de entrada, a pessoa chega até mim, eu faço várias perguntas estratégicas e então eu faço um orçamento com essa pessoa. E aí toda vez que você tem, por exemplo, o formulário do Google Docs com esse monte de pergunta aqui, o cliente, às vezes, mexendo ali pelo celular, ele desiste, ele desanima, ele fala que vai entrar em contato depois. Sendo que se a Natália tivesse colocado aqui direto o link do WhatsApp dela, alguém poderia entrar em contato, já dizer um oi, e automaticamente a Natália já teria o contato salvo da pessoa ali no celular, para ela ir conversando com o tempo, para ela ir desenvolvendo o relacionamento. E nisso aqui, olha só, às vezes o cliente vai estar nessa parte aqui, ele vai desistir, ele vai falar, não, depois eu faço isso, e o cliente não volta mais. Então a gente tem que diminuir a barreira de entrada, né, com relação aos nossos clientes. Então o que eu faria de diferente é eliminar o Google Forms, eu faria um orçamento direto pelo WhatsApp ali, lógico, eu mandaria um PDF personalizado, mas eu não deixaria a possibilidade do cliente desistir de entrar em contato comigo porque a barreira de entrada é muito grande, certo? Já falei sobre isso no portfólio na análise de portfólio do Roberto Cantelmo. Eu não acho produtivo levar o cliente para fora do seu Instagram, sobretudo para o Behance. Não vou me prolongar nesse ponto, já falei sobre isso diversas vezes. Eu acho que o Instagram ele é plenamente suficiente para fazer com que você fature de 2 a 5, 6 mil reais por mês como freelancer. Não precisa de site ainda, não precisa de Behance, dá para fazer tudo aqui. Eu me concentraria em deixar o portfólio aqui no feed, eu não me concentraria em usar o Behance, tanto que eu não faço isso. E eu cuidaria aqui com o WhatsApp que está escrito errado, né? O certo é, se eu não estou enganado, WHATAPP, se eu não estou enganado. Então, são detalhezinhos que eu mudaria se eu estivesse no lugar da Natália, e eu acredito que a partir desses insights você consegue aplicar alguma coisa no seu portfólio para melhorar, tá bom? Eu vou finalizando esse vídeo por aqui, peço desculpas para você por ter falado muito rápido, se eu falei muito rápido, peço desculpas para você por algum barulho que você tenha ouvido. Eu há pouco tempo mudei de apartamento, e aí nesse apartamento novo, as pessoas aqui em volta fazem muito barulho, tem construção perto, e eu não vou deixar de gravar conteúdo por causa disso, eu acho que não faz diferença nenhuma, mas eu queria destacar isso aqui para dizer que tenho me esforçado para, cada dia que passa, melhorar na produção de conteúdo, melhorar a qualidade audiovisual, e eu peço desculpas, né, caso eventualmente alguma coisa tenha tirado a sua atenção, tá? Se esse vídeo te ajudou, por gentileza, compartilhe ele com um amigo que também trabalha como designer, assista os outros vídeos dessa playlist sobre análise de portfólio, e se tem algo que você gostaria de destacar em relação ao portfólio da Natália, que eu não destaquei aqui nesse vídeo, comenta aqui abaixo, eu vou ler todos os comentários e eu gostaria de saber sua opinião.
Fechado? Um abraço para você e até a nossa próxima análise de portfólio.